O filme do Conjuring 4 chega finalmente à sala de cinemas. Não só este filme promete ser uma despedida perfeita para este casal que tanto adoramos, mas também um fechar do arco desta franquia incrível de terror que nos enche de sustos desde 2013. Mas será que finalmente este é o filme final que a franquia merecia ou fica aquém das expectativas? É isso que vamos abordar no vídeo de hoje. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o Paulo e se não estou em erro esta é a primeira review de um filme que trago aqui de terror para o canal. A franquia de Conjuring é de longe a minha favorita neste género de terror e muito pelo facto, para além de todos os sustos que nós estamos em filmes de terror, também nos apresenta caráter sólido. E é isso que eu principalmente adoro em filmes. Caráteres bem desenvolvidos e personagens em que nos podemos ligar desde o início ao fim da história que estão a contar. E especialmente Conjuring destaca-se por essa parte, apresentando-nos possivelmente o casal mais favorito de toda a gente, entre espíritos demónios e tudo que o inferno tem para libertar. Ora, mas se não por aqui, neste canal abordo tudo sobre o mundo de nerd que mais gostamos, Marvel, DC, Star Wars, por aí fora, e de quando em vez, um bocado de terror porque eu adoro. Apenas não trago tanto para aqui porque é algo mesmo específico para o pessoal que segue. Por isso desde já vai deixando aí o teu likezinho e subscrevendo o canal e vamos ao que interessa. É certo que podemos afirmar que o Conjuring é provavelmente das sagas mais favoritas de toda a gente. E a química entre Patrick Wilson, que dá a vida a Ed, e a sua contraparte, a Vera Farmiga, que dá a vida a Lorraine Warren, dão algo que dificilmente qualquer filme de terror possui, que é esta ligação especial aos personagens em si. Sendo que ao longo desta saga fomos crescendo basicamente também com eles como um casal. Desde todas as tribulações com estes rituais e demónios e por aí fora, até à sua superação como um casal em si. O que mais temia era que Conjuring 4 fosse literalmente uma salgalhada de cameos dos últimos filmes, ou seja, só para nos dar aqui um final típico que vemos nestas sagas de terror, com todos os personagens à mistura. Contudo, não é isso que acontece neste filme. Não só este filme traz-nos cameos especiais dos filmes anteriores, e referências também a eles, mas consegue introduzir ainda novos personagens e criar um enredo muito forte à volta disso. Acima de tudo, diria que o filme de Conjuring 4 é muito mais que um filme de terror. E para além do mais, digamos que é bastante lento, ou seja, o desenvolvimento da história durante o filme é literalmente um slow burn. Algo que não costumamos ver muito em filmes de terror. A história do filme, sem fazendo grandes spoilers, basicamente começa no passado deles, ou seja, com o nascimento da filha e tudo mais, que já foi apresentada em filmes anteriores, em que, mais uma vez, sofre um recast, não é? A atriz é diferente das outras, mas que mesmo essa parte inicial, dita, digamos, prequela, em que possui atores diferentes, é, digamos, bastante forte até. O que até dá asos às notícias recentes em que a Warner Brothers, graças ao sucesso que este filme está a ter, porque é tipo de loucos mesmo, não só é o filme com mais box office de estreia na saga do Conjuring, como também de todos os filmes de terror que já estrearam no cinema, passando até os It, que diria que se vão provavelmente a propriedade maior neste género, ao par de só, vá. Mas contudo, abrindo aqui um parênteses para a parte do box office, porque é importante para o caso de quem quiser mais filmes nesta franquia. O filme não só rebentou qualquer expectativa nas bilheteiras em nível mundial, encaixou quase 200 milhões logo na primeira semana, o que é de loucos porque geralmente o filme andava sempre a rondar os 80 a 100 milhões na estreia e depois ia encaixar mais consoante as semanas, ou seja, mas não há um facto de maneira como explicar o porquê do pessoal aderir tanto a este filme no cinema, pelo menos eu não consigo. É certo que existe a fanbase do Conjuring e este é um filme, é dito o final da franquia, ou seja, poderia ser isto que levasse mais gente ao cinema, ou por outro lado também não temos grandes escolhas neste mês para ver no grande ecrã. Por norma, os filmes de terror costumam ter muito mais aderência fora dos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, do que nos Estados Unidos em si, contudo este também é diferente por lá, ou seja, previam 40 milhões de estreia nos Estados Unidos, acabou por fazer 80. Por sua vez, o filme do Conjuring 4 também se tornou o filme com maior aderência ao cinema em Portugal. Nós já sabemos que cá gostamos de filmes de terror. Estatisticamente é o que o box office nos representa. Eu não esperava era que conseguisse superar qualquer coisa que saiu até este ano. Não só superou filmes da Marvel, apesar de estar o universo em queda, não é? Mas também acabou por superar até Lilo e Stitch, que é uma daquelas coisas que vai as crianças todas, portanto sabemos que faz mais box office. Deste modo, até em Portugal estreou com 500 mil, o que é de loucos, diga-se. E abordo mais esta parte do box office porque a Warner Brothers disse que provavelmente vai focar mais agora, ou pelo menos já está em preparação, para um filme prequela do Conjuring. Ou seja, com este sucesso todo, eles não vão deixar por nada acabar esta franquia. Tanto o ator, o Patrick Wilson, como a atriz, a Vera Farmiga, já abordaram entrevistas que estão dispostos a voltar a fazer mais uns filmes na franquia. Contudo, sendo este o último filme da mesma, como é apelidado até aqui, pode não ser bem aceito por esta comunidade. Contudo, o que vimos ao longo destes filmes todos é que eles andam a saltar entre a timeline, portanto não seria todo descabido que eles façam um filme para aqui, meio spin-offs ou o que seja. Ainda para mais, agora com a filha dela, do que apresentaram no filme, temos claramente mais uma geração em que eles podem focar, caso queiram, e continuar basicamente o legado dos Warren, sendo que apenas tinham que tirar aquela parte no início do filme onde diz baseado em factos reais. Algo que eu adorei neste filme
tem acontecido bastante, principalmente na saga principal do Conjuring, tirando as Nuns, Annabelas e por aí fora, é que a química entre o Ed e a Lorraine é sempre no topo, ou seja, sentimos-nos mesmo ligados a estes personagens. E tendo em conta o último filme, em que quase que perdemos o Ed, ou seja, temia que fossem fazer algo mais drástico neste, mas digamos que nesse departamento o filme joga de maneira mais segura. Vai-nos deixando apresentar a história, jogando assim de maneira segura na história do casal, mas eventualmente quem brilha mesmo no filme é a própria filha do mesmo. A atriz Mia Tomlinson, que dá a vida à Judy, acho que é mesmo o ouro sobre azul no final desta franquia. Não só ela traz-nos um range de emoções que é perfeito, ou seja, conseguimos estar sempre ligado a ela e perceber o porquê dela muitas vezes enfrentar os pais ou estar sempre do lado deles, ou seja, queremos vê-la sair do casulo durante o filme. E é isso que o filme nos vai apresentando pouco a pouco, esperando sempre um pouco mais do que ela é capaz. Por sua vez, este filme também introduz o namorado dela. É incrível perceber como no final da franquia eles ainda conseguem introduzir personagens que adicionam ainda mais ao enredo, não só para estarem lá como pano de fundo, e ao mesmo tempo a personagem do Tony, acho que é um ponto perfeito de ligação para qualquer pessoa que venha a ver agora o filme pela primeira vez, porque acontece sempre, ou seja, começar a ver filmes de terror não linearmente. E assim, de maneira subtil, este filme apresenta-nos, através dos olhos do Tony, basicamente um recap da franquia toda, apenas em alguns segundos, enquanto ele tem conversas com o Ed ou com a Lorraine, ou até mesmo com a própria Judy. O que torna assim a dinâmica perfeita de que, quando aparece o indivíduo, nós queremos partir a boca porque estamos na posição de pai, pelo menos falo eu, como gajo, mas acabamos o filme por adorar o rapaz e querer que ele se junte basicamente à família para viver feliz para sempre. O grande mal em si neste filme, diria que também não é das piores coisas que já vimos na franquia. Estou claramente a olhar para a mulher chorona, não é? Não sei se alguma vez viste esse filme. Chama-se literalmente A Mulher que Chora, portanto, também faz parte desta franquia e é o pior filme de todos. Mas, ou seja, o grande mal em si é também basicamente uma metáfora do que acontece durante toda a história da franquia, em que sabemos que o mal está ligado a uma certa personagem desde o seu início e acaba por colapsar depois no final, também no início da franquia. A meu ver, esta franquia tem ainda muito mais para dar, e caso eles não queiram focar na parte principal, que é mesmo o casal, ou seja, podem sempre elaborar aqui muitos mais spin-offs. E agora temos a própria personagem da Judy, que encaixa perfeitamente neste universo. É claro que inicialmente nós só estamos interessados nela porque é filha do nosso casal favorito, mas ao longo do filme também ficamos de uma maneira ou outra ligada a ela. Portanto, qualquer história que eles queiram apresentar no futuro, acho que o pessoal vai aderir de qualquer maneira. Já para não falar que estes filmes são razoavelmente baratos de fazer e dão sempre lucro. Ou seja, este custou 50 milhões porque houve mais elaboração por ser o final e era muito mais comprido o filme, mas por norma eles fazem estes filmes da franquia geralmente por 20 a 30 milhões. Eles encaixam quase sempre isso logo na primeira semana. Portanto, em termos de lucro, basicamente está sempre garantido. O que eu acho, para mim, é raro ver um filme de terror que seja o final de uma franquia e consiga entregar o desenvolvimento de personagens, ou seja, e não só querer sacar daquilo que construíram nos filmes anteriores, apenas com histórias fracas, não é? Mas, ou seja, este filme consegue apresentar-nos um bom desenvolvimento de personagens, uma história bastante intrigante e diria até um final muito satisfatório para os personagens que tanto gostamos. The Conjuring Last Rite basicamente faz estes 3 pontos, ou se quiserem, a extrema unção. Que estranho. Assim diria que a despedida aos Warrens traz o equilíbrio perfeito entre algo terrorífico e satisfatório, que, mesmo não sendo o melhor filme de terror de todos, é um ótimo bom filme. Com isso, dando aqui a pontuação habitual que dou aos filmes, diria que este filme merece 4 estrelas, super redondinha. E se há algo que o box office nos está a dizer é que realmente o pessoal quer ver muito mais destes personagens, portanto, deixem lá a história de ser o final da franquia. Fica como o último filme, mas dá para introduzir mais lá para o meio. No que diz respeito ao meu ranking habitual com os filmes da franquia em si, sendo este o quarto filme, acho que o quarto lugar encaixa perfeitamente para a posição dele. Para mim, nada consegue superar o primeiro e o segundo Conjuring, e acima deste, o segundo filme da Annabella é muito melhor do que a despedida do Ed e da Lorraine. Sendo que para mim, o Conjuring 3 foi algo que decepcionante. Os outros nem sequer vou mencionar porque, pronto, estão para o fundo da lista. Há uma discrepância que eu acho grande entre estes 5 primeiros e o resto deste universo. Ora, mas isto é tudo que eu acho sobre este filme. Espero que não tenha dado qualquer tipo de spoilers, porque não era essa a minha intenção de todo. É apenas dar-te a minha opinião sobre o mesmo. E com isso, se já viste o filme, deixa-me aí nos comentários o que é que tu achaste do filme, ou se tencionas ver esta dita, entre aspas, vou colocar entre aspas gigante, despedida do Ed e da Lorraine. E se este vídeo tiver um bom feedback, provavelmente vou começar a trazer mais reviews para filmes de terror, sendo que esta é uma novidade. E se calhar faço uma merchzita para a minha loja online, não é? Só tenho coisas super-heróis quase, portanto, diz-me aí se queres alguma coisa disso nos comentários. Se gostaste do vídeo, não te esqueça de deixar aquele gosto, subscrever o canal e seguir o Tretas nas redes sociais. Obrigado por teres assistido, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.